Bem, essa informação sobre o corte de recursos para a atenção psicossocial, ela já era esperada. Eu acredito que o que esteja em jogo não é só uma ameaça à reforma psiquiátrica, a todos os avanços que existiram aí no campo da atenção psicossocial, da saúde mental, da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária do SUS. O que está existindo é um retrocesso geral na política brasileira, na democracia, na cidadania, nas práticas sociais mais avançadas, mais participativas. A reforma psiquiátrica, a reforma sanitária, o SUS, a saúde da família, o programa Mais Médicos, são apenas reflexos dessa política maior, que está mudando toda a política brasileira de cidadania, de participação social, a questão das universidades, das escolas. Então, eu acho, inclusive, que as pessoas, no sentido da luta, da resistência, não devem se preocupar só com o problema da reforma psiquiátrica. O que está acontecendo é um retorno à política privatizante da mercantilização da vida, em que saúde e doenças são mercadorias e que tem interesses muito específicos aí, que não visam a saúde da população, mas visam a ganância, a obtenção de lucros com essa situação de doença da sociedade brasileira. No caso da psiquiatria, a reforma psiquiátrica avançou muito menos do que eu lutei, do que eu esperava. Eu queria ter fechado não só 60 mil leitos psiquiátricos terríveis, locais de verdadeiro extermínio, não se pode chamar de local de tratamento esses espaços, são locais de extermínio, de violência e de exploração da vida, em que é uma privatização curiosa no Brasil. É privado, mas pago pelo Estado. É isso que esses políticos querem, que são também, se você for ver a frente mista parlamentar está se organizando aí, ela é estimulada, financiada, apoiada por políticos, proprietários de hospitais, de comunidades terapêuticas, ou diretamente interessados por seus eleitorados, por seus cabos eleitorais, por suas bases políticas. Ou são proprietários de clínicas também, que são ligados à Associação de Psiquiatria. São entidades, infelizmente, o próprio Conselho de Medicina, não hoje se preocupa mais com a saúde da população, mas com o benefício que os médicos possam vir a ter, que os proprietários, os empresários nessa área podem vir a ter. Então, tanto a frente parlamentar mista, defensora desses interesses privados, da mercantilização da vida, do retorno à ideia de que saúde é uma questão privada, que é onde se consegue lucro, não apenas pouco lucro, mas muito lucro, porque na doença as pessoas entram em desespero, entram em pânico, desamparo. Então recorrem a esses locais que, com a ganância, exploram ao máximo. A mesma coisa é essa política já de fechamento desses locais abertos, que produziu, sim, com toda a limitação, como eu disse, queria ter aberto não só 2.500 CAPs, mas pelo menos 10.000, 4 vezes mais no Brasil, né? E isso não é culpa desse governo atual. Nos governos anteriores nós também não vimos um investimento definitivo nessa rede psicossocial, infelizmente, e queríamos que tivéssemos muito mais desses recursos. Estão acabando. Por quê? Porque a ideia é desviar esses recursos para o pagamento de setores privados, de hospitais, de comunidades terapêuticas, e de comunidades não tem nada de terapêuticas, muito menos. E da mercantilização da saúde como um todo. A questão do aumento os conceitos de epidemia, que é um conceito equivocado, que epidemia diz respeito a uma infecção contagiante, né, contagiosa, tanto de depressão quanto de autismo, etc. O que está havendo é uma epidemia de diagnósticos. No seminário Drogas Psiquiátricas que nós fizemos, e trouxemos o jornalista, o grande jornalista norte-americano premiado Robert Whittaker, autor do livro Anatomia de uma Epidemia,
publicada pela editora Fiocruz, demonstra que a epidemia é de diagnósticos. A epidemia é de uma ganância também generalizada da indústria farmacêutica, das categorias profissionais, especificamente psiquiátricas, da psiquiatria, muito bem pagas, muito bem remuneradas, muito bem financiadas em seus congressos, individualmente, profissionais que ganham muito dinheiro para falar dos laboratórios, para falar dos medicamentos, dos sucessos, ao mesmo tempo em que essa produção de uma epidemia, isso feito também por psiquiatras como Alan Francis, Joanna Moncrief, médicos como Peter Gush, outros profissionais seríssimos, por pesquisas, inclusive, com dados manipulados, com dados que indicam um aumento de patologias. O que, na verdade, existe é uma ampliação, uma elasticidade do conceito de forma a patologizar mais a sociedade, com isso conseguir mais venda de medicamentos, mais consultas, mais procedimentos clínicos, mais procedimentos laboratoriais. Infelizmente, esse processo todo, ele só é viável num país onde diminui a democracia, diminui a capacidade nossa de luta, de resistência, diminui os direitos sociais, os direitos humanos. Isso tudo está dentro desse contexto que é um desvio de rota da sociedade brasileira, de uma sociedade que sonhou utopicamente ser participativa, ser democrática, para uma sociedade que está se fechando em cima de preconceitos, de estigmas, aonde a doença, e especificamente aquela chamada transtorno mental, é um dos principais e mais fáceis alvos, né? Onde qualquer pessoa que falar que o louco é perigoso, que requer cuidado, que requer internação, é aceito porque é uma prática de tradição. Todo investimento que foi feito em termos de serviço público, contratações, muito insuficiente. A minha defesa sempre é que os profissionais de saúde da família, os profissionais da atenção psicossocial, não fossem tão terceirizados, precarizados, como aconteceu esse período todo. Não tivesse qualquer... Então, a facilidade de mandar embora um médico do mais médico, da atenção psicossocial, um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro, é muito fácil, porque nós não criamos uma política com bases sólidas, com contratação de pessoal permanente. Isso tudo sempre aconteceu de uma forma ou de outra, nas pequenas mudanças. Um prefeito que muda e que demite todo mundo do estratégia da saúde da família para contratar seus cabos eleitorais, seus protegidos e protegidos dos cabos eleitorais. A mesma coisa com a atenção psicossocial, duas áreas estratégicas que eram para mudar a política, a reorientar a política de saúde. Não é à toa que a estratégia de saúde da família chama estratégia. Era uma mudança no sentido de entender o que é o processo de saúde e doença, o cuidado, a participação social. O que vai acontecer, evidentemente, é que as pessoas também muito mal empregadas no serviço público vão ser muito mais mal empregadas com a privatização mais radical. Eu não vejo nesse governo, para o governo que vem, uma descontinuidade. Eu vejo uma continuidade mais radical, porque além de toda a mercantilização, a privatização do país como um todo, eu não estou falando só da saúde mental, só da saúde, eu estou falando de educação, da Amazônia, da nossa economia, da nossa ciência e tecnologia. Eu vejo que vai continuar essa linha de privatização, essa linha de perda do patrimônio público que nós, bem ou mal, construímos de maneira, também sempre exijo insistir, precária, mas vamos ter um processo de privatização e de perda do nosso patrimônio político, social, cultural, científico, público, acompanhado de muito autoritarismo, de muita repressão. É isso que eu vejo dentro das próximas perspectivas.